Agradecendo ao Senhor estes momentos de paz, de reflexão em que retomamos aqui o nosso Evangelho quinzenal, em que eu, Viviane Andrade, Anne Afonso, nosso companheiro Sérgio Magri, querido amigo, irmão, que sempre nos auxilia com as suas músicas, Marcelo, meu esposo, e também agora o reintegrante que volta às nossas atividades, o Washington também nos auxilia. E começamos a fazer esse evangelho e com muita vontade, com esse distanciamento, já estamos indo para o nosso 5º mês e já falamos do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, em que Jesus faz o entrelaçamento das suas leis de amor com as leis de Moisés. Falamos também Meu Reino Não É Deste Mundo, em que se traz a elucidação de que o reino de Jesus não pertence à matéria. Falamos também da Muitas Moradas da Casa do Pai, onde vamos entender a pluralidade das existências. E hoje, especificamente, falaremos nesse capítulo de ressurreição e reencarnação, onde vamos desmistificar, né, que uma palavra não tem nada a ver com outra. As pessoas confundem, né, acham que reencarnação, ressurreição é a mesma coisa. E ressurreição era um dogma na época dos judeus, e eles pouco compreendiam a respeito, mas eles acreditavam piamente que o homem voltaria da vida após a morte no mesmo corpo físico. A exemplo de Lázaro, né? Quem não conhece a história de Lázaro, que Jesus, depois de sua viagem, soube que seu primo Lázaro havia falecido, já estava sepultado, e Jesus então retira a pedra onde ele estava há 7 dias e traz Lázaro à vida, ressuscitando. E Kardec, com outro ponto de vista, volta da vida após morte, sim, mas com o pressuposto do um diferencial que voltamos à vida, um outro envoltório corporal. Enfim, é desafiante para a nossa compreensão até hoje esses ensinamentos, porque na época Nicodemos, que era o senador dos judeus, tinha também essa dificuldade, porque ele, chamando Jesus de meu mestre, sabendo que ele tinha uma compreensão e um entendimento, porque trazia na sua palavra o amor, a caridade, perguntou, como se faz para obter o reino dos céus? E Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém poderá entrar no reino do céu se não nascer de novo. E Nicodemos insistiu, incrédulo, mas como um homem pode entrar no reino dos céus nascendo de novo, voltando depois de velho ao ventre da sua mãe? Para ele era inconcebível entender isso, né? E Jesus disse que nasce da carne é carne, o que é de espírito, nascido do espírito, é espírito. Então, para o nosso entendimento hoje, mais elucidativo o que Jesus quis dizer. O espírito é imortal e ele sopra para qualquer lugar. Assim como a carne é físico, o nosso físico, ele se deteriora e acaba na matéria. O nosso espírito, não. Espírito, acreditamos na reencarnação, então ele parte rumo à evolução. E nós, na verdade, falamos, estudamos, mas será que nós realmente, na hora da despedida dos nossos entes queridos, na hora da dor, nós nos colocamos nesse entendimento, nessa compreensão que da reencarnação? Colocamos à nossa frente a dúvida ou colocamos na nossa frente a fé? Porque quando a gente tem que se despedir do ente querido, nós blasfemamos, ficamos contrariados. Quando um ente querido parte para a pátria espiritual, rumo ao progresso próprio da evolução do seu espírito imortal, nós não acreditamos, nós ficamos abalados, né? E deixamos de treinar então o nosso desapego.
E a doutrina espírita, ela tem esse esclarecimento de nos trazer a este foco, né, a nos centrar, que colocamos a nossa confiança e a nossa fé na frente, né. A despedida é temporária, né, porque os nossos elos de amor, de amizade, de conexão são eternos, então nós não perdemos ninguém, como todo mundo é, fica infeliz, insatisfeito e achar que perdeu o ente querido. Deus é Pai, é bom, é misericordioso, é todo justiça, e Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos para podermos realmente burilar o nosso espírito. Uma reencarnação, conforme nos ensina o Evangelho, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, e o céu e o inferno, que também vamos ler aqui. Uma reencarnação é pouca e não basta para que tamanho aprendizado que nós necessitamos, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a Kardec questiona a espiritualidade. Qual que é o objetivo da reencarnação? Porque comumente nós pensamos que a reencarnação neste planeta é um martírio, só dores, só dificuldades, nós não gostamos, questionamos, e não é de hoje que existe isso. E os espíritos respondem o aprimoramento e o progresso moral. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. E mais adiante, na questão 167, a espiritualidade também, ele questiona a espiritualidade e pergunta: a alma tem várias existências corpóreas? E a espiritualidade responde: sim, todos temos várias existências. O que dizem ao contrário pretendem ficar na ignorância. Nós saímos desse passo da ignorância, não a ignorância a ignorância de agressão física, não, a ignorância de falta de conhecimento. E hoje nós saímos um pouco dessa ignorância, porque temos os nossos livros, temos esse acervo, temos o Evangelho de Jesus que nos dá essa condição de entendimento, de compreensão, de progresso, de não nos apegarmos, né? Porque a vida é eterna e quem ama liberta. No livro Céu e Inferno, muito importante essa frase, no capítulo 1, Céu, né? Ele diz: o progresso do espírito é ligado ao próprio trabalho e esforço na sua atual encarnação. Ou seja, devemos trabalhar, devemos nos esforçar para nos conduzir a reencarnar em planetas melhores. Isso não quer dizer que não vamos reencarnar aqui na Terra, mas podemos trabalhar para prosperar, evoluir o nosso espírito imortal. E uma existência, diz ele, não é o suficiente para adquirirmos o bem que precisamos eliminar o mal que ainda habita em nós. Ou seja, a reencarnação pode nos parecer um martírio, mas não é. É bênção de oportunidade, de reajustamento, de resgate, o propósito de evolução. E existindo ou não a encarnação, embora que a gente fique contrariado, ela existe, ela vai existir para todos nós, espíritos imortais. Então, vamos nos conduzir a esse bálsamo que é a doutrina, que nos leva a esse entendimento e aceitarmos a nossa jornada, independente das dificuldades, com muita fé, com consciência que o Pai não desampara a ninguém, não nos desampara, afinal de contas nós temos um propósito, porque cremos ou não na reencarnação. Se nós estamos aqui estudando, então temos que colocar o que nós estudamos em atividade naquilo que nós falamos, naquilo que nós trabalhamos. Enfim, o progresso do espírito depende de nós. Assim como tal a lei de Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Que Jesus então nos abençoe, nos envolva e até o próximo Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.
dia uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. E perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. E perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sei que dormiria muito mais feliz.